Sérgio Guerra ele não está nessa história, apesar de ter contribuído para o início, porque ele era da PLB. Então ele está mais ligado à PLB do que à luta sindical dos professores. Ele nem aparecia nas assembleias. Mas tinha um Raimundo Duarte. Raimundo Duarte nos causava algumas dificuldades, né? Mas assim, mas era, ele era, porque como a gente tinha apresentado também as escolas de terceiro grau, quer dizer, algumas faculdades, então ele estava mais ou menos nessa história, assim. Mas Raimundo Duarte, Michele, professor de física, eu posso estar esquecendo de algumas pessoas, mas, por exemplo, meu Deus do céu. Mas o pessoal do Sartre tem também uma professora de biologia que era muito atuante também, que ela foi até... ela foi supervisora do Portinari. O nomezinho está aqui. Mas assim, que também... Mas tinha o seguinte, quer dizer, que é aquela coisa de você faz, quer dizer, a greve, você tem que inventar. Tem que inventar. Aí tinha que inventar para manter a mobilização, tem que inventar aí ocupar a praça, tem que inventar fazer ato público na praça, ali no Largo 2 de Julho, quer dizer. Então essas coisas mobilizavam muito, e mobilizavam principalmente as professoras, quer dizer, as professoras do ensino fundamental, em que tinham uma capacidade muito grande. Também que vai participar, aquele que é professor de educação física. Aristides. Quem? Não. Quem? César. César. Ele vai aparecer mais depois. Mas Aristides Acúrcio, Acúrcio. né, que vestia de palhaço. Aí tinha aquele outro. Muniz de Muniz de desenho, Era, assim, e tinha uma credibilidade, porque ele é um pouco mais velho, né? Aí ele falava assim, ficava assim, você diz, poxa. Aí, olha aí, da experiência falando. Então, mais para lá que vai aparecer Renato Santos, né? Já um pouquinho, já em meados de 80. Mas, por exemplo, a diretoria que vai se formar em 86, quer dizer, que é Magali, Lourdinha, Edgar, essa diretoria, quer dizer, essas pessoas vão se formar na minha diretoria, né? Então, são base, mas como também é uma diretoria absolutamente aberta, sempre foi aberta, quer dizer, não tem limitação para participação, não precisa necessariamente que você seja da diretoria para ter cargo, para ocupar espaço, então, isso vai terminar criando uma renovação e foi bem interessante, né? Mas, assim, desses nomes, Petilda participou no início um pouco, né? Mas depois aí terminou aí desaparecendo, não sei exatamente o que foi, mas era uma das lideranças, das vozes em 79 e 80, bastante aguerrida, muito aguerrida. Então, e era uma coisa muito interessante, né, por conta da necessidade de você ter propostas, de certa forma, radicais, né, porque não era a questão do contraponto, que a gente nem tinha oposição, não tinha oposição. Você tinha proposta de encaminhamento diferente, mas não tinha assim, uma posição que você teria que se armar para combater aquelas propostas, que você sabia que aquelas propostas têm aquele objetivo. Então, não tinha uma coisa nesse sentido, assim. Então, isso era até muito benéfico, porque deixava o debate fluir com mais honestidade, né? Quando você tem uma oposição que você não pode falar tudo, você não pode dar espaço, porque, né, você sabe que o outro está armando e você também armando para o outro, quer dizer, então fica uma coisa mais... Mas era muito benéfico nesse sentido, de que você tenha... Na verdade, é o seguinte, não havia políticos, né? Na verdade, Emerson foi o único que se apresentou como político, o que você poderia dizer que Emerson, ele realmente
era uma figura que tinha um quê de candidato. Até Zilton, que vai ser candidato pelo sindicato, e como base no sindicato, ele não vai querer, para ele ser candidato foi algo que foi praticamente dado como uma tarefa. Então ele não estava se fazendo, digamos assim, candidato. Então isso dá uma facilidade muito grande, quer dizer, porque na verdade todo mundo é professor e tinha dificuldades, não é, inata a isso. Acabou a greve, acabou, todo mundo ia embora. Você não conseguia manter o debate, manter as preocupações, né, em cima, você não conseguia, né, porque as pessoas, né, não apareciam mais. Né? Daí essa coisa de inventar a jornada pedagógica foi muito para tentar fazer com que o sindicato não seja o sindicato de um dia só, né, porque ficaria somente de um evento, pronto, acabou, foi embora. Então era uma forma de tentar garantir isso, mas é, é, e era interessante porque, por exemplo, quando a gente fazia as greves e tinha uma certa participação, os sindicatos mais aguerridos daqui, que é o sindicato metalúrgico, o sindiquímica, não fazia nada. Quer dizer, a gente era até um certo exemplo, o sindicato bancário não fazia nada. Então, depois que eles vão aí começar a ter mais presença, mas a gente tinha muita, quer dizer, muita mídia, inclusive. Né? Então, as assembleias eram muito fotografadas, seja onde for. Quer dizer, então, a gente não tinha lugar que a gente não fosse que a mídia não estivesse cobrindo. Então, era assim, bem interessante, porque isso demonstrava que a gente tinha uma certa presença na cidade, né? Não era uma coisa assim, estava deixa lá que eles vão morrer porque não vai ter mídia, não vai ter ninguém vai aparecer, isso não vai muito adiante. Mas assim, tinha isso. Mesmo, por exemplo, eu que tinha uma proximidade com o PT muito grande, né? Mas assim, eu esqueci de citar Inês Cortes. Inês, assim, a gente escreveu muito manifesto. Né? Eu lembro que a gente teve uma assembleia que estava no 9 de julho, a gente saiu, fomos encarregados de ir parir um manifesto lá qualquer, para o outro dia, quer dizer. Então, mas Inês, ela é professora de História, na época, ela não era da universidade, então ela tinha uma presença, falava muito em assembleia. Né? Depois ela foi para a universidade, então praticamente, por exemplo, na minha diretoria ela já não estava, parece que ela já estava na universidade. Né? Em 80, 81, por aí, já estava mas assim, de 7, 9, 80 ela tinha uma grande participação, uma grande participação. E até porque Inês já tinha sido de esquerda, é professor de História, lá em Minas Gerais. Então, assim, como eu estava dizendo, mesmo eu tendo proximidade com o PT, mas eu nunca me filiei ao PT, por exemplo. Né? Nunca fui assediado para... Por exemplo, quando a gente foi para o primeiro conclate, que a gente foi em 82, então aqui a diretoria mandou, né? Fomos eu, Aurélio, não, Aurélio não foi. Foi eu, Soninha Neder, Sérgio Guerra, mas foi acho que pelo Sérgio Guerra foi, mas acho que foi pela PLB. Mas eu, Soninha Neder, Inês, pelos sindicatos como nós. Assim, acho que o Aurélio não foi. Então a gente foi, participou lá em São Bernardo, né? A gente estava lá no conclate de 82. Em 83, quando foi criada a CUT, a gente não estava, mas nesse que seria um preparatório para a CUT, a gente estava representando. A gente foi escolhido para isso e a gente decidiu na Assembleia que nós iríamos participar. Então, não discursamos nem nada, mas, por exemplo, participamos do comício da Direta Já, né? O sindicato falou, então eu era aquele da diretoria que a gente falou,
nessa reunião. A gente também, nesse período, nós chegamos a ter uma proximidade muito grande com o Sindicato do Rio de Janeiro e tentamos articular uma oposição para tomar a federação. Fomos a algumas reuniões de janeiro, aí fomos para uma reunião muito que a gente achava que teria condições de ganhar a federação em Maceió, né? Mas né, não tinha chance. Né? Mas que a gente ingenuamente achava que poderia ganhar, mas os caras tinham muito mais dinheiro, né? Chegou lá com um bocado de presidente de sindicato debaixo do braço, né? E não, aí mas foi eu e o Aurélio. Eu e o Aurélio que a gente participava dessas coisas lá do Rio de Janeiro, que o pessoal do Rio de Janeiro é o pessoal do Partido Comunista. Quer dizer, então eles eram assim, um tanto quanto resistentes a uma radicalização. Né? A gente até propunha umas coisas mais radicais, mas eles não eram muito receptivos. E talvez eles estivessem com medo de perder a liderança, né? Porque eles eram muito mais organizados, tinham muito mais dinheiro, né, do que a gente não tinha esse dinheiro todo, mas se bem que eles tinham muito mais, que estava mais perto do Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região, tinha muito mais condições de articular as coisas do que a gente. Mas a gente tentou ter uma atuação na federação, de forma que a gente tivesse o controle da federação. Acreditamos que seria interessante.